Existia um homem que um dia, ao chegar em casa, notou que na parede do quarto dele havia uma sombra de uma cobra. Aquela imagem paralisou ele e ele ficou ali na porta do quarto dele a noite toda para ter controle daquela imagem, para ter controle de que aquela sombra não ia se movimentar. Quando o sol raiou, a luz entrou no quarto e ele percebeu que, na verdade, aquele reflexo era a sombra de uma árvore, de um galho de árvore que ficava do lado de fora do quarto. O medo, ele faz isso com a gente, ele nos paralisa. O medo, ele nos faz fantasiar 1 milhão de sensações e fobias e coisas na nossa mente que nem sempre são reais. Nesse vídeo, eu quero te passar 3 formas de encarar melhor os seus medos, as suas fobias. Eles são bem diferentes. O medo, na verdade, é um sentimento que muitas vezes pode nos salvar. O medo, ele nos deixa em estado de alerta, de atenção, e ele nos ajuda a ter até uma sobrevivência. Pessoas que não têm medo de nada, elas arriscam muito mais suas vidas e elas podem perder suas vidas também por conta disso. Então, um medo, ele pode ser até positivo, ele pode nos ajudar demais, mas a fobia é quando o medo, ele já passa de todos os limites, ele extrapola, ele afeta a saúde, ele afeta às vezes a vida profissional dessa pessoa, ele afeta os relacionamentos dessa pessoa, ele afeta a alegria, o prazer de viver ou a paz de quem tem. A origem do medo, das fobias, eles se diferem. Às vezes acontece bem no período de gestação. A mãe, ela passa ali pro bebê aquele trauma, aquele medo durante o período de formação do bebê. E quando a criança nasce, ele vem com esse sentimento que foi passado para ele nesse período. A segunda origem do medo ou de fobias é devido a traumas. Alguém que passou aquilo em algum período da vida, não conseguiu superar, ou foi tão forte, foi tão marcante que só dele lembrar algumas coisas ali, o que aconteceu, ele já começa a suar, a tremer, o coração dispara, às vezes de ouvir alguma coisa. Tem muitos tipos de fobia. Eu vou deixar no link desse vídeo aqui uns 100 tipos de fobia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, eles dizem que no Brasil 10% das pessoas sofrem algum tipo de medo e fobia. Tem uma terceira origem dos medos que é pela convivência. Então imagina que na sua família você nasce numa casa, num lar e todo mundo tem medo de escuro. Então você cresce a vida inteira dormindo com a luz acesa, ou a luz do banheiro, ou a luz de um abajur acesa. E você, quando casa ou sai da casa dos seus pais por algum motivo, você leva esse costume também. Por quê? Por causa do seu medo, porque aquilo foi implantado em você pela convivência com outras pessoas. Se você se sente uma pessoa muito medrosa, que tem muitas fobias, não conviva com pessoas assim, porque você pode ficar pior, porque a convivência pode trazer medo. A mesma coisa, o contrário também é verdadeiro. Se uma pessoa medrosa começa a conviver com uma pessoa muito corajosa, há uma convivência positiva nessa junção. Como tratar isso? Lógico, existem alguns recursos, mas eu quero trazer 3 formas simples, dicas para você de o que eu aplico na minha vida, o que eu trabalho com os medos também que sempre surgem em alguma forma para me ajudar, para me sentir mais encorajada. A primeira dica de ouro que eu dou para você, fé. A fé. Existe um verso que diz assim: o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Sempre quando eu tenho medo de alguma coisa, eu estou muito insegura diante de alguma coisa, eu me lembro do Criador. E eu penso assim, puxa, existe impossível para alguém que criou tudo isso com tanta perfeição, com tantos detalhes, com tanta beleza? O verdadeiro amor, eu acredito que é Deus, que nos criou com tanto amor, com tanta destreza. Como é que eu vou ter medo, às vezes, de uma coisa tão pequena, lembrando que existe um Criador tão supremo?
A oração, por exemplo, são dois verbos, orar e agir. Oração. Então, é lógico que eu acredito, eu busco força e eu tenho fé, mas existe uma parte que é a minha ação de encarar isso. A segunda forma de você encarar os seus medos é conhecer um pouco mais sobre aquilo que te dá medo. Então, vamos supor, você tem medo de andar de avião, então entenda, estude um pouquinho mais das estatísticas sobre andar de avião. Converse com algumas pessoas que viajam bastante, talvez até um comissário, um piloto, e entenda as probabilidades e o que eles aconselham como exercícios para você fazer, exercícios de respiração para você se acalmar. E a terceira coisa muito importante é pense nos benefícios que você vai ter na sua vida se você vencer esse medo. Então esse do avião é um grande exemplo. Puxa, quantas viagens incríveis eu posso fazer na minha vida com pessoas que eu amo, viagem de sonhos, quantas oportunidades de emprego eu vou deixar de perder se eu for aberta a esse tipo de mobilidade. Existe um medo que é o medo da morte, por exemplo. Tem muitas pessoas que têm medo disso, mas tem uma coisa que me ajuda muito, que eu sempre penso, que todo mundo tem o seu dia e a sua hora de acontecer aquilo. Então se você ficar na sua casa ou se você ir num parque de diversões e se divertir com a sua família e fazer alguma coisa desse tipo, se for para acontecer alguma coisa, independente de onde você estiver, vai acontecer. Isso me dá bastante coragem também. Nós temos medo daquilo que nós não vemos com clareza. Lembra daquele senhor do começo desse vídeo que viu na parede uma sombra, achou que era uma cobra e por não ter visto com clareza, aquilo paralisou uma noite inteira de sono. Eu não sei quantas noites de sono você já perdeu por conta dos seus medos, mas nesse vídeo eu quero te desafiar a escolher um dos seus medos, talvez o que mais te impeça de viver grandes oportunidades, de realizar sonhos. Pegue esse medo e desafie que até o final do mês você vai encontrar uma forma de superá-lo, colocando essas ações que eu disse aqui em prática, talvez buscando um tratamento específico sobre ele, buscando ter fé e lembrando da grandeza que existe em um Deus de impossíveis. Eu não sei quais são as armas aí, as estratégias que você vai buscar, mas eu gostaria muito de saber que medo que você venceu, como foi essa experiência e se esse vídeo foi importante para você nesse processo. Eu desejo que você viva uma vida abundante, cheio de coragem. A coragem não é você não ter medo, mas você saber dominá-lo.